Olá amigos do universo WWE, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, siga-me também no Twitter, o link está na descrição do vídeo. A partir de agora eu vou dar início à revisão da WrestleMania 31, já que a WrestleMania é o maior evento do ano, o evento mais importante da WWE, eu vou dar destaque a este pay-per-view. O show aconteceu no Levi's Stadium em Santa Clara, na Califórnia. O público foi de 76.976 pessoas, batendo o recorde de público no estádio. E esta WrestleMania teve 2 combates no pré-show. O primeiro combate foi pelo título de duplas, um Fatal 4-Way Match. As 4 duplas foram The Usos, Jimmy Jey Uso, Fernando e Diego, que são Los Matadores, Big E e Kofi Kingston, 2 membros da New Day, e os campeões Cesaro e Tyson Kidd, que conquistaram os títulos no Fastlane em fevereiro. Foi uma luta boa por ser um pré-show. Um dos Usos, não sei bem ao certo se é o Jimmy ou o Jey Uso, se machucou no início da luta quando o Cesaro jogou ele contra aquela mureta perto da mesa dos comentaristas. E na maior parte da luta, apenas dos Usos estava lutando e até que teve um bom desempenho. Teve uma hora que 4 lutadores estavam abaixados nos cantos, do corner, do ringue, do canto, né? E o Uso conseguiu 4 bundadas na cara deles. Os Matadores era uma dupla que estava nos cantos. A outra, não sei bem ao certo se era o Cesaro e o Tyson Kidd, ou o Kofi Kingston e o Big E, mas isso não vem ao caso. E no final, o Big E levou um super kick do Uso, seguido do splash da terceira corda, lá do alto do corner. E então, o Cesaro foi esperto, entrou no ringue, pegou o Uso, jogou para fora, e então fez a trava no Big E, e a dupla dele venceu a luta, e assim reteram os títulos das duplas no primeiro combate do pré-show da WrestleMania. O segundo combate do pré-show foi a batalha real em memória de André the Giant, André o Gigante. Nessa WrestleMania foi a segunda edição do combate. A primeira foi na WrestleMania 30 e teve como ganhador o Cesaro. E eu não vou descrever todos os lutadores que estiveram nesta batalha, porque é uma batalha real e contém muitos lutadores. Foi 20 ou 30. Ano passado na WrestleMania 30 foram 30 lutadores. Nesta eu acho que foi 20. Os principais nomes eram Big Show, o gigante da autoridade, o diretor de operações Kane, o ganhador da edição passada Cesaro e os hilários The Miz e Miz Down. Na verdade, o hilário é o Miz Down, que sempre ficava imitando o The Miz, e algumas semanas antes da WrestleMania eles estavam se desentendendo. E isso na WrestleMania terminou em uma eliminação do The Miz. Foi no finalzinho da luta, estavam dentro do ringue o Big Show e os dois, The Miz e o Miz Down. E o The Miz obrigou o Miz Down a ser eliminado. Mas o Miz Down dessa vez não fez o que o The Miz mandou e eliminou o mesmo. Mas voltando um pouco ao combate, as partes anteriores a estes fatos finais. Os melhores desempenhos foram do Big Show, do Cesaro, que quase da mesma forma que eliminou o Big Show na WrestleMania 30 para ganhar a Batalha Real, desta vez eliminou o Kane. Cesaro também eliminou outros superastros. O Big Show, para mim, teve a melhor performance, eliminou os 3 membros da New Day, eliminou o Ryback e alguns outros superastros de nomes irrelevantes. Eu acho que o Big Show também foi aquele que eliminou o Cesaro, já que, como eu disse anteriormente, o Big Show foi eliminado por último pelo Cesaro no ano passado, então ele deu o troco. E por último, dentro do ringue ficaram o Damian Miz Down e o gigante Big Show, que mesmo com o grande apoio que ele recebeu do público, o Damian Miz Down não conseguiu eliminar o Big Show, que na verdade merecidamente venceu a batalha real. Batalha em memória de um gigante chamado André the Giant, vencido por outro gigante chamado Big Show. E agora vamos dar início aos combates do show. Ladder Match, combate de escadas pelo título intercontinental. Nesta luta estavam envolvidos o campeão que estava colocando o título em jogo, Bad News Barrett, o inglês Bad News Barrett, o barbudo Mr. Yes, Daniel Bryan, o barbudo das trevas, Luke Harper, Dean Ambrose, o lunático, o ladrãozinho R-Truth, o outro louco Stardust e o exibido Dolph Ziggler. Foi uma luta boa e os fatos principais para se destacar é o tremendo powerbomb que o barbudo Luke Harper aplicou no Dean Ambrose em cima da escada de alumínio que estava fora do ringue, escorada no tablado do ringue e na mureta que divide o público da área dos lutadores. A escada se quebrou, certo que alumínio não é grandes coisas, é um material fraco, mas deve doer. E este powerbomb dá para se dizer que tirou o lunático Dean Ambrose de ação do restante do combate. Outro fato importante a se destacar é o espetacular superplex aplicado pelo Bad News Barrett no topo da escada para baixo em cima do Stardust. E por fim, uma intensa briga no topo da escada entre os lutadores Daniel Bryan e o Dolph Ziggler. Foi uma troca frenética de golpes,
socos, depois ficaram brigando parecendo dois touros, dando cabeçadas um no outro. E nessa briga de touros, quem levou a melhor foi o Daniel Bryan, que foi mais efetivo nas cabeçadas e derrubou o Dolph Ziggler para baixo da escada. O barbudo Daniel Bryan conseguiu então tirar o cinturão e conquistar o título pela primeira vez em sua carreira. Daniel Bryan conseguindo conquistar o título intercontinental pela primeira vez e em uma WrestleMania. Single match, combate simples. O Mr. Money in the Bank, Seth Rollins contra o víbora Randy Orton. Foi um bom combate, não vou ficar dando nota aqui, porque pode ter um que entende mais de pro wrestling que eu e fale mal da nota que eu vou dar. Ou alguém que acha que sabe mais, que sabe tudo, e vem só para criticar, para falar merda. Mas então vamos ao combate. No começo, depois de um dropkick, uma voadora, o Randy Orton já tentou finalizar com um RKO, mas o Seth escapou para fora do ringue para ter uma conversa com seus cupinchos, com seus seguranças JJ Security. Tivemos também os seguranças interferindo e levando um duplo DDT de dentro para fora do tablado do ringue para o piso do estádio. Momentos depois, um powerbomb do Seth Rollins, do Randy lá no corner, mas o Randy na volta veio com um clothesline. Outro fato foi o chute que o Randy Orton levou na nuca e caiu para fora. Na verdade, ele estava em cima do ringue, mas na beirada de fora. E depois a mortal, com a ajuda das cordas, o Seth Rollins para cima do Orton. Certo que nesse golpe pareceu que se machucou quando bateu as costas na quina da mesa dos comentaristas, mas não foi nada de mais grave, apenas pareceu. Depois o víbora conseguiu aplicar o DDT com a ajuda das cordas para cima do Seth Rollins. Orton então tentou o RKO, mas a tentativa foi frustrada e o Rollins fez o rolamento. Orton descolou os ombros do chão e em seguida o Seth Rollins deu um coice na cara do Randy Orton. Mas instantes depois o Orton conseguiu aplicar o RKO, só que a vitória ainda não veio. Então Orton viu que o momento era propício para aplicar o chute. E vendo o Seth Rollins na posição, ele preparou o chute. E quando foi aplicar o chute, entrou um segurança para interferir. Orton então não quis saber, aplicou o RKO no segurança. Depois o outro segurança voou lá do alto do corner, aquele careca, e levou um super RKO. Mas mesmo apanhando, os seguranças conseguiram distrair o Orton. E nisso o Seth Rollins conseguiu aplicar o Curb Stomp, mas o Randy resistiu, melhor dizendo. Logo em seguida o Seth Rollins tentou aquela mortal, que dá umas piruletas no ar, eu não sei o nome, mas vamos falar de mortal. O Randy então saiu de baixo, tentou o RKO, não conseguiu e levou um coice girado na barriga do Seth Rollins. E aí ele ficou meia altura na posição para levar o Curb Stomp. E quando o Seth Rollins foi aplicar o golpe, o Randy resistiu e aplicou um fantástico RKO de contra-ataque. E assim conseguiu a vitória na contagem 1, 2 e 3. Single match, combate simples entre o assassino cerebral, o COO da WWE, Triple H, e o escorpião, lenda da WCW. Passou também pela TNA, Sting. E para quem não sabe, esta foi a primeira luta deste mito na WWE. O combate começou bem equilibrado, sendo bem estudado por ambas as partes. Bloqueio de ombro do Sting, depois do Triple H. Depois, lá na parte de fora, o Sting tentou o splash no Triple H, mas ele foi com tudo contra aquela mureta porque o Triple H saiu. Teve momentos alternados de dominância. O Triple H aplicou um belo suplex dentro do ringue, depois um Spinebuster. Em seguida, ele tentou algo incomum para ele, voar. Ele voou do alto do corner, mas o Sting foi esperto, pegou ele e fez a chave. Só que quando ele estava aplicando a chave de submissão, apareceram os membros do The X Generation, o Road Dogg, o Billy Gunn e o X-Pac. E então, antes que eles entrassem no ringue, o Sting soltou a chave e partiu para cima dos caras, e isso serviu de distração para o Triple H se aproveitar. Ele tentou o pedigree, mas a tentativa foi mal sucedida. O Sting jogou o Triple H para fora do ringue por cima da terceira corda, e aí juntou o bolo de lutadores, todos amigos do Triple H. Então o Sting subiu no alto do corner e saltou para cima deles. Momentos depois, o Sting dentro do ringue foi distraído pelo Road Dogg, que estava na parte de fora, e aí o Triple H aplicou o pedigree no Sting, mas o escorpião resistiu. Então o Triple H pegou a marreta que estava embaixo do ringue e entrou. Então apareceram os membros da NWO, Hulk Hogan, Kevin Nash, que é o conhecido Diesel, e o Scott. Então eles partiram para o ataque, atacaram os DX, e isso distraiu o Triple H. Sting se aproveitou e aplicou o Reverse DDT. O Triple H resistiu, descolando os ombros do chão, evitando assim a sua derrota. O Sting então aplicou a chave. O Triple H se esforçou ao máximo para pegar a marreta, mas foi impedido pelo Hulk Hogan.
Depois de uma confusão lá fora, os caras ficaram brigando e do nada apareceu o Shawn Michaels e aplicou o Switch Music no Sting, que evidentemente soltou a chave. E aí parecia tudo acabado, mas o Sting arrumou forças e descolou os ombros do chão para não perder o combate. Depois o Triple H pegou a marreta e o Sting ficou encurralado no canto. Scott então entregou o bastão para o Sting. Depois o Sting quebrou o cabo da marreta e em seguida o Triple H estava no canto. O Sting aplicou o Splash no corner. Aí foi aplicar o segundo, mas o Triple H no meio do caminho, mesmo com a marreta ao meio, ele acertou a cabeça do Sting e este golpe deu a vitória para o The Game Triple H. Combate de divas em duplas. AJ Lee e Paige se uniram para enfrentar as irmãs Bellas. O combate foi dominado pelas irmãs Bellas, na maior parte. E as irmãs Bellas conseguiram esse maior domínio porque estavam conseguindo fazer com que a Paige não fizesse o tag para AJ Lee, dando voadoras e derrubando ela para fora, quando a Paige queria passar a vez. E quando a AJ conseguiu entrar, ela fez uma boa sequência e por fim aplicou o Black Widow, o golpe da viúva negra na Nikki Bella. A Nikki Bella desistiu e a vitória foi para a AJ Lee e a Paige. United States Championship Match, combate válido pelo título dos Estados Unidos. O invicto Rusev colocou o título em jogo diante de John Cena. No começo da luta foi diferente das outras lutas que o Cena faz. Ele sempre apanha no começo, pelo menos na maioria das lutas. Mas na sequência, como eu disse, ele aplicou um clothesline. Eu esqueci de falar. Com um clothesline, mas na sequência voltamos a ver tudo como sempre. O Cena apanhando no começo. E o Rusev tendo o maior domínio da luta. O Rusev ficou até chacoalhando a bandeira da Rússia em cima do Cena naquele momento, tamanho a superioridade do Rusev naquele momento do combate. O Cena depois conseguiu aquela sequência com os bloqueios de ombro. Depois você não pode me ver, e me perdoem que eu não sei pronunciar o nome daquele golpe, que ele dá um cascudo na testa do cara, mas deu para entender, eu acho. O Cena então tentou o AA, ajuste de atitude, mas o Rusev escapou e aplicou um brutal suplex. Depois o Rusev tentou dar o coice no queixo do Cena, que se abaixou e aplicou a chave de submissão, o STF, mas o Rusev aguentou. Em outro momento, o Cena conseguiu aplicar o leg drop do alto do corner na nuca do Rusev. Outro momento a se destacar é o coice aplicado pelo Rusev no queixo do John Cena. Esse é o golpe, vamos dizer assim, preparatório para o Accolade, mas ele não conseguiu aplicar o Accolade. Depois o Rusev jogou o Cena para o canto, mas o Cena se defendeu com a joelhada de defesa, escorrendo na mandíbula do Rusev. E logo em seguida, neste mesmo segmento, o Cena aplicou o DDT giratório. Momentos depois houve uma frenética troca de golpes, e ali que o público, do estádio incendeia. O Rusev batia, a galera gritava, "Ei!" Quando o Cena batia era tipo uma vaia, Na verdade, ao contrário, seria a reação mais esperada, mas o Cena é odiado por muitos e é meio metade que gosta e metade que não gosta. Instantes após isso, o John Cena conseguiu novamente o STF e o Rusev chegou nas cordas. O Cena depois tenta então o Crossbar Slam, mas o Rusev conseguiu segurar ele e fazer um suplex. O Rusev então subiu no alto do corner e voou para cima do Cena, que momentos depois apresentou um novo golpe em seu arsenal. E nada para mostrar um novo golpe, e nada melhor, para mostrar um novo golpe do que um cenário como a WrestleMania. Ele passou por baixo do clothesline do Rusev, usou a segunda corda e aplicou um stunner bem legal, stunner do John Cena. Cena fez a trava, mas no 2,5 o Rusev resistiu. Cena tentou o ajuste de atitude e não conseguiu. Em seguida tentou o crossbar e também não teve sucesso. Aí o Rusev foi fazer o suplex, mas o Cena escapou e fez o rolamento. O Rusev descolou os ombros do chão e aplicou um super kick, o coice na cabeça do Cena. Então foi para a parte final, ou seja, para o Accolade, só que o Cena mostrou que ele não desiste nunca. Se esforçou ao máximo, conseguiu erguer o Rusev e jogar ele contra o canto para se desgrudar. Na sequência ele fez o STF e parou de aplicar porque a lana interferiu. Aí o Cena foi na direção da lana e o Rusev foi para cima do Cena, mas o Cena estava esperto e saiu. Aí o Rusev derrubou a lana sem querer, aí o Cena aplicou o AA, ajuste de atitude, e conseguiu a vitória conquistando o campeonato dos Estados Unidos e também tirando a invencibilidade do Rusev de quase um ano sem perder na WWE. Tivemos também um segmento com Triple H, a Stephanie McMahon,
Eles estavam falando lá dentro do ringue, o The Rock apareceu, a Stephanie expulsou ele, o Rock saiu do ringue e então foi lá até a primeira fileira ali do lado do ringue, e lá estava a campeã do UFC, a Ronda. Então o Rock entrou novamente, só que protegido, aí o The Rock atacou o Triple H e na sequência foi jogado para fora pela Ronda. Stephanie então foi bater na Ronda e acabou tendo fortes dores no braço. Vamos ao penúltimo combate do show, combate simples entre aquele que diz ser a nova cara do medo da WWE, Bray Wyatt, e o Homem Morto, o diabo da WrestleMania, The Undertaker. O Taker começou dando uma patada na cara do Bray Wyatt, que foi para cima dele. Undertaker então continuou o ataque com socos no corner. O Homem Morto então fez seu movimento clássico e em WrestleMania tudo fica mais legal. Torceu o braço do Bray Wyatt, subiu no alto do corner, caminhou sobre as cordas e aplicou o Old School. Depois o Taker foi nas cordas, mas foi surpreendido com um tremendo crossline do Bray Wyatt. Depois o Bray Wyatt deu um crossline jogando o Undertaker para fora do ringue. Mas o Taker caiu de pé, puxou o Bray Wyatt pelos pés, trazendo ele para fora do ringue e aplicando o Spinebuster com as costas do Bray Wyatt contra a quina do ringue. E na sequência os golpes tradicionais do Undertaker na parte de fora, cotovelada na testa, patada na orelha, seguido do leg drop na esquina do ringue. Depois o Bray Wyatt foi buscar proteção no corner dentro do ringue e o Taker foi para cima dele fazendo corner crossline. Colocou o barbudo nos ombros, jogou a cara dele contra o corner. Aí ele foi para as cordas e o Bray Wyatt atacou ele com uma trombada violenta. Instantes depois teve o Bray Wyatt aplicando várias joelhadas, seguido de um corner crossline. Um pouco mais tarde o Taker estava deitado no canto do ringue com o braço naquela escada de alumínio. E então o Bray Wyatt deu uma joelhada no braço dele. Quando o Undertaker estava deitado, o Bray Wyatt se descuidou e o Taker acabou por aplicar o Hell's Gate, para falar a verdade, tentando aplicar, porque o Bray Wyatt conseguiu se desvencilhar, dando socos na cabeça do Taker. Momentos mais tarde, o Bray Wyatt tentou aplicar, na verdade, o Sister Abigail, mas foi surpreendido quando o Undertaker pegou no pescoço dele e fez o Chokeslam. E como o Chokeslam é golpe preparatório do Tombstone Piledriver, o Taker então aplicou o TP e o Bray Wyatt resistiu. Após isso, o Taker preparou um novo Tombstone, mas o Bray Wyatt reverteu a posição e aplicou o Sister Abigail. E o Taker resistiu. Depois que o Taker resiste, tivemos a imagem histórica, Undertaker ressurgindo das cinzas, ficando cara a cara com o Bray Wyatt, que estava daquele jeito dele, virado de ponta cabeça. A partir daí se iniciou uma troca frenética de golpes e o Bray Wyatt levou uma certa vantagem mesmo com o tornozelo machucado. Ele é mais novo e resistiu mais a essa troca de golpes. Socos e uppercut. E essa foi a parte final. Bray Wyatt armou o Sister Abigail, mas o Undertaker reverteu a posição e aplicou o Tombstone para a vitória. E mesmo ele tendo perdido a streak ano passado para o Brock Lesnar, ele continua sendo o deus da WrestleMania, o melhor de todos os tempos. E agora vamos com o melhor combate da noite, o evento principal entre o vencedor do Royal Rumble Match 2015, Roman Reigns, e o WWE World Heavyweight Champion Brock Lesnar. O Brock Lesnar mostrou que é um monstro, uma besta encarnada, não bosta encarnada, como diz Paul Heyman. É um ser, mas não humano, uma máquina feita para destruir, e logo no começo do combate já teve German Suplex e F5. Só que o Roman Reigns resistiu a este golpe. Teve sequência de socos para cima do Lesnar, 2 crosslines seguidos para cima dele, e o Lesnar quase não saiu do lugar. Quando o Reigns foi fazer mais um crossline, o Brock se abaixou e aplicou mais um German Suplex. Foi uma luta de embate físico, joelhadas, teve até sangue que saiu da boca do Reigns. Depois deu uma joelhada na boca do Brock Lesnar. Chutes também aplicados pelo Roman Reigns para cima do Brock Lesnar, que surpreendeu de novo dando um brutal crossline no Reigns, que caiu para fora. Depois o Lesnar aplicou mais suplex e F5 e o Reigns resistiu novamente. Lesnar então tirou as luvas e começou a dar tapas na cara do Roman Reigns. O Reigns estava parecendo uma criança levando um corretivo do pai ou do professor, tamanha superioridade do Lesnar. Ele estava humilhando o ex-membro do The Shield frente a 76.976 pessoas depois teve mais suplex, e por isso que ele disse para o Reigns durante o combate, para o próprio Reigns: Suplex City, bitch. A cidade suplex, cadela.
E aí vem mais um F5 que novamente o Roman Reigns escolou os ombros do chão. Depois o Lesnar jogou o Reigns para fora e foi até bom pro Reigns, porque a partir desse momento as coisas mudaram. O Reigns empurrou o Lesnar contra o poste e aí sangrou a testa dele. Quando entrou, levou 2 socos do Super-Homem, aquele Superman Punch, o Brock Lesnar levou. Quando foi levar o terceiro, ele tentou o German Suplex, mas o Reigns deu cotoveladas e então conseguiu o terceiro soco do Super-Homem. Após isso, deu uma sequência de 2 lanças e mesmo assim o Lesnar resistiu, evitando a sua derrota. Roman Reigns então partiu para mais um Superman Punch, mas o Lesnar pegou ele, colocou nos ombros e aplicou o F5. E antes de fazer a trava, com o juiz bater 3 vezes, aparece o Seth Rollins com a pasta do Money in the Bank, que ele ganhou no Money in the Bank do ano passado graças ao Kane. E então ele entregou a pasta para o juiz, o combate então foi reiniciado. Rollins jogou o Reigns para fora e aplicou o Curb Stomp no Lesnar. Quando foi aplicar o segundo Curb Stomp no Brock Lesnar, o Lesnar pegou ele nos ombros para aplicar o F5, mas antes disso apareceu o Reigns e deu uma lança no Brock Lesnar. Seth Rollins viu então um bom momento e aplicou o Curb Stomp do Roman Reigns, então conseguiu a vitória e também conquistou o título da WWE, título mundial peso pesado na WrestleMania 31. Esta foi a revisão do maior evento do entretenimento esportivo do mundo, a WrestleMania, que teve esse ano sua 31ª edição. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se como eu disse no começo e também siga no Twitter, o link está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Por ouvir, melhor dizendo.